Chegou o vídeo que todo mundo queria ver. Incorporação na Umbanda. É hoje, dando continuidade nos tipos de mediunidade, vamos falar sobre a mediunidade de incorporação e os seus tipos: semiconsciente, consciente e inconsciente. Então vamos rodar a vinheta e vamos para o vídeo para a gente falar sobre a mediunidade de incorporação aqui no Padu, Projeto Axé de Umbanda. Na Mata Virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Na Mata Virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Saravababá, saravababá. Salve povo de fé, salve povo de axé, salve toda a comunidade umbandista, salve meus irmãos e minhas irmãs do Padu, Projeto Axé de Umbanda. Meu nome é Christian, sou médico de trabalho na Umbanda há 30 anos e aqui no Padu eu venho transferir os meus conhecimentos adquiridos neste tempo de Umbanda e também meus conhecimentos a partir de estudioso da religião de Umbanda. Pessoal, já deixa aí o seu curtir no vídeo, já deixa o seu like, comente e compartilhe com seus amigos, porque assim gera envolvimento e o canal cresce. A gente pode divulgar as informações contidas aqui no Padu e sobre a Umbanda para muitas outras pessoas também ouvirem. E também não deixe de se inscrever, ainda não é inscrito? Se inscreva agora, não perde mais tempo. Já clica no botão de inscrever-se e também aciona o sininho. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal do Padu, você também vai receber notificações sobre os novos vídeos que estou colocando no ar aqui no canal do YouTube. Pessoal, vamos para o vídeo de hoje então, porque é extenso, eu quero fazer num vídeo só, vamos ver se dá tempo. Mesmo que ficar um pouquinho maior do que os outros, mas a gente já encerra esse assunto de tipos de mediunidade, terminando hoje com incorporação. Bom, como todos sabem, está aí sugerido para vocês um vídeo onde eu falo um pouquinho de aspectos religiosos, e lá eu digo que a mediunidade de incorporação não foi inventada pela Umbanda. Outras religiões que antecedem a Umbanda, como Catimbó, Jurema, Tambor de Mina, Candomblé e outras religiões que já existiam, utilizavam a prática da mediunidade de incorporação. Então não foi inventado pela Umbanda essa prática de mediunidade de incorporação, tá bem? Vamos dar uma ajeitadinha aqui no foco do vídeo aqui que tá ruim. Aí, melhorou. Mediunidade de incorporação, ela é a mais marcante dos tipos de mediunidade dentro da Umbanda. É com a mediunidade de incorporação que o médium de Umbanda faz a prática da caridade. Então, um espírito se manifesta através do médium e passa as informações do plano espiritual para o plano material, que é o plano que a gente ocupa hoje aqui. Porque a gente tem que entender que incorporação não é fácil de se lidar. É o tipo de mediunidade mais difícil de lidar. Porque nós estamos lidando com duas personalidades distintas. A do médium e a do espírito, a do guia mentor. Então a gente tem que tomar certo cuidado. Fazer aí toda uma análise, todo um preparativo que a gente vai entender aqui, para depois sim estar desenvolvendo essa mediunidade de incorporação. Então, passando esse processo, essa análise, aí sim a gente vai dar o processo de iniciação dos filhos dentro da casa. Aí cada terreiro e cada escola de Umbanda e cada tradição de Umbanda faz de uma maneira. E depois desses 30 anos de Umbanda, eu sou adepto de que pelo menos quem inicia na Umbanda tem que passar por estudo de 6 meses a 1 ano, sem ter prática de desenvolvimento. Para a pessoa realmente conhecer o que é Umbanda, para ela realmente ter certeza se ela quer aquilo para a vida dela, se é isso realmente que ela quer seguir para a vida inteira como religião, se ela está pronta para trabalhar com as entidades, se ela está pronta para entender e respirar a Umbanda, porque ser umbandista não é simplesmente ir no terreiro de Umbanda e falar: eu sou umbandista porque eu frequento o terreiro de Umbanda. Não, você tem que ser umbandista 24 horas. Você tem que fazer as práticas de Umbanda, entender a Umbanda como a sua religião, viver a Umbanda. Não adianta simplesmente ir lá no terreiro, 4 horinhas por semana, na sexta-feira, na segunda-feira, dependendo como cada casa faz a sua gira, e pronto, acabou, e depois não está nem aí.
para as práticas e condutas do Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Então eu acho que tem que ter essa conduta de estudo, que antecede a entrada do médium na corrente. De 6 meses a 1 ano, isso é o meu entender. Bem, vamos entrar então diretamente agora no que é a mediunidade de incorporação. Ela é dividida em 3 tipos: consciente, semiconsciente e inconsciente. Já alertando aqui que a terceira, a inconsciente, é muito difícil de acontecer hoje. É uma mediunidade rara e que pouco se vê hoje na Umbanda. As duas, consciente e inconsciente, é o que mais hoje a gente vai encontrar nos terreiros de Umbanda. Então, mediunidade de incorporação, ela não é um degrau evolutivo. Ou seja, eu começo no meu desenvolvimento consciente, e aí eu vou passando o tempo, e aí eu começo a ficar semiconsciente, vou subindo os degrauzinhos e vou evoluindo, e aí eu começo a ficar semiconsciente, e aí depois, quando eu me tornar o top dos médiums, já depois de uns 10 anos de casa, a minha mediunidade vai, ou mais, a minha mediunidade vai tornar-se inconsciente. Não, não é assim. Mediunidade de incorporação, você pode ter os 3 tipos num mesmo trabalho. Você pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. Isso vai variar conforme a necessidade da entidade que está atuando em você naquele dia. Se a entidade, porque a mediunidade de incorporação, ela é alternada, ela se alterna dentro desses 3 tipos: consciente, semiconsciente e inconsciente. Então vamos supor que a entidade precise trabalhar da maneira dela sem a intervenção sua mediúnica. Ela vai te tirar a consciência por alguns instantes e ela vai fazer o que ela precisa fazer. Logo depois você volta com uma semiconsciência, entendendo um pouco, não entendendo, e aí você está na supervisão junto com ele. Vocês estão trabalhando junto, entidade e médium trabalhando junto. Se a entidade não precisa atuar naquele momento, ela pode distanciar, ficar ali na supervisão e você trabalhar com o seu conhecimento. E é por isso que é preciso hoje na Umbanda de estudo. A gente tem que estudar, a gente tem que entender o que é Umbanda e como se processa a mediunidade de incorporação, o atendimento de aconselhamento espiritual caritativo e tudo mais, e todos os mais outros fundamentos que existem na Umbanda. Porque senão a gente fica vendido. No momento que a entidade se afasta e fala, então agora é com você, esse problema você tem que ter o domínio para resolver. E não que ela vai afastar e vai te deixar ali sozinha, mas ela vai te dar uma consciência maior, porque ela sabe que você é capaz de resolver. Mas desde que você tenha estudo para isso, desde que você tenha um conhecimento no seu mental. E quando ela precisar ficar junto, ela vai ficar. Vamos fazer uma analogia disso? É como se fosse... você vai tirar carta numa autoescola. Eu escutei isso aí, eu não lembro onde, deve ter sido alguma aula do Alexandre Comino que eu devo ter escutado isso. Mas é muito legal e vou usar aqui porque é uma analogia fantástica para a gente entender. Vamos entender que a gente vai então tirar a nossa carta de motorista, vai tirar a nossa CNH. E aí você senta lá no carro e do lado, quem que está do lado? O seu instrutor. E ele está lá com os pedais de embreagem, acelerador e freio. E você também está aqui com o volante, acelerador e freio. Então, em um dos momentos, você está lá conduzindo o carro sozinho. Mediunidade consciente. Você está conduzindo o carro e está lá numa boa. De repente, o instrutor viu que ele precisa ajudar e pisa no freio. E eu pisei aqui com força no chão, tremeu a câmera. Mas de repente, o instrutor percebe que você precisa de uma ajuda, ele pisa no freio. Ou ele acelera um pouquinho mais, ou ele embreia junto com você para a marcha entrar mais fácil e vai te orientando com isso, vai te deixando você entender. Mediunidade semiconsciente, quando você precisa entender sobre aquilo que está sendo passado para o consulente, você escuta, porque o ouvido mais perto da espiritualidade, da boca que fala pela espiritualidade, é o seu, é o do médium. Então, mediunidade semiconsciente. E a inconsciente é quando ele precisa dominar naquele momento, então ele toma a condução do veículo
para o carro e fala, ó, senta aqui do lado que agora quem vai dirigir sou eu. Ele pode agir ou não, ele pode te deixar com consciência e você dirigir plenamente, dependendo da sua consciência e do seu grau de conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, ou ele pode interagir mais junto com você, sua mediunidade ser semiconsciente, ou ele pode falar, para que eu vou te mostrar como é que é, e você analisa e olha aí e aprende. Mesmo a gente não tendo consciência, o nosso espírito está aprendendo aquilo que está acontecendo com a entidade. Está gravando no mental aquilo que a entidade está trabalhando. Então, mediunidade de incorporação dá para definir assim, tá? Ela não é um grau evolutivo. Você não começa consciente, passa para semiconsciente para chegar em inconsciente. Vou falar um pouquinho de cada uma dos 3 tipos de incorporação. Primeiro, da consciente. Para algumas tradições de Umbanda, para algumas escolas de Umbanda, para alguns terreiros de Umbanda, esse tipo de mediunidade consciente está sendo como se fosse meio que abolida, deixada de lado. Por quê? Algumas tradições, veja bem, algumas, não é todas, eu acho que a grande maioria ainda, vamos ouvir falar muito de mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Mas algumas tradições estão deixando de lado esse termo consciente como tipo de mediunidade de incorporação. Por quê? Para a gente poder estar em estado de incorporação, para a gente poder estar incorporado, a gente precisa estar em estado de transe. E a mediunidade consciente, ela não está em estado de transe, ela está em estado de vigília. Ou seja, o espírito irradia o que precisa ser feito, irradia os movimentos, irradia o que precisa ser falado, passando pelo mental do médium. Mas o médium está em estado de vigília, vendo tudo, olhando tudo, sentindo tudo, e tudo o que está acontecendo ao seu redor está sendo perceptível para o médium. Ele tem total controle de tudo que está acontecendo. E como eu falei, não é um estágio de grau evolutivo. Então o médium pode ser consciente a vida toda no seu trilhado umbandista. Esse tipo de mediunidade é muito comum nos médiuns iniciantes. E por isso existe a grande dúvida, mas será que é entidade? Será que sou eu? Será que é entidade? Será que sou eu? Não, eu não estou incorporado, eu sinto tudo, eu vejo tudo, eu olho tudo, meu Deus, eu estou mistificando, estou no animismo. Essa é a preocupação de todo mundo que começa na Umbanda. Então não se preocupem, não neguem a sua mediunidade, deixe os movimentos acontecerem, deixe as falas acontecerem, isso está sendo irradiado para que você se acostume. E no momento que você chegar a passar esse estado de negação, aí sim a espiritualidade vai assumir o estado de transe e vai conseguir passar essa fase de irradiação e entrar na incorporação propriamente dita. Então por isso algumas vertentes de Umbanda, algumas escolas de Umbanda estão deixadas de lado como tipo de incorporação a mediunidade de incorporação consciente. E estão partindo para semiconsciente e inconsciente. Então, falamos um pouquinho da mediunidade de incorporação consciente. Agora vamos falar da incorporação semiconsciente. Tem médios que já partem desde o princípio, logo para a mediunidade semiconsciente. Já conseguem incorporar, já conseguem trabalhar, lembram de alguns flashes do que acontece, lembram de algumas coisas que é dita, lembram de coisas que aparecem no seu campo visual, tem uma percepção meio que vaga do espaço e do tempo. Não é como na consciente, que ele tem a percepção total do espaço e do tempo, do que é externo. A semiconsciente tem um pouco dessa percepção de espaço e tempo e do que é externo vindo para o médium. Então é uma semiconsciente, é o condutor do carro e o instrutor, é o guia e o médium, dirigindo um pouquinho cada tempo para poder ter êxito no trabalho caritativo da Umbanda, durante a gira. Você vai estar fazendo os movimentos involuntários, sem você precisar pensar, sem você precisar receber uma ação de irradiação, pensar e colocar em prática. Sem precisar pensar para falar. A mediunidade, o espírito, o guia mentor vai falar, é como se fosse automático, pum, acontece.
E isso acontece, não é você tá lá, você começa a incorporação no dia lá, se concentra, tá na frente do congá, vai receber, nossa, veio, aí eu tô consciente, daqui a pouco eu tô semiconsciente. A inconsciente é, pum, é como se fosse uma catapulta. Você começa ali, vem aquele estado de transe, aí por isso que às vezes dá aquela tremida. Tem gente que treme mais, balança mais, tem entidades que dão um pulo, tem entidades que balanceia para o lado, para o outro, tem entidades que roda, que gira, mas isso é o momento do transe, é o momento que acoplou a entidade com o médium. E a mediunidade inconsciente, ela tira qualquer noção de espaço e tempo do que está acontecendo no mundo externo, não ouve, não vê, não sente frio, calor, não sente o que está acontecendo em volta, não tem mesmo noção, mas não é uma possessão, é uma mediunidade que toma mais o mental do médium, o espírito do médium não sai do corpo para outro espírito entrar, ele continua no corpo, mas a ligação, a sintonia do espírito com o médium é muito maior. Então vamos supor que fique ali 20% só fora de ligação do espírito, acopla 80%, então tira completamente a mediunidade, o senso de espaço, de tempo, do que está acontecendo para fora. Então mediunidade de incorporação é esses três tipos: consciente, semiconsciente e inconsciente. Lembrando que a consciente, algumas vertentes, está deixando de lado como tipo de incorporação, e está mais para irradiação do que para tipo de incorporação. A terceira, que é a inconsciente, é raro de se encontrar. No começo da Umbanda, praticamente todas as mediunidades eram inconscientes, porque com a chegada de uma nova religião, de novos fundamentos para uma religião, as entidades precisavam dessa inconsciência, para que os médios não pudessem interferir na introdução dos fundamentos para uma nova religião. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com Zélio Fernandino de Moraes, trouxe a Umbanda e trouxe isso através das entidades. Toda a parte de fundamento foi introduzido pelas entidades. E só que hoje isso aí aconteceu até as décadas de 50 e 60, era muito marcante ainda a mediunidade inconsciente, mediunidade de incorporação inconsciente. Até mais ou menos as décadas de 70 e 80 ainda se falava em mediunidade inconsciente, mas já com a aparição da semiconsciente e da inconsciente, da consciente depois de 1980. Então, mas ainda existe hoje muita gente que parece que por medo ou por receio de pessoas não acreditarem na sua mediunidade, tem medo de falar que é semiconsciente ou que é consciente. E aí dizem que é inconsciente. Então, é muito pouco as pessoas que têm mediunidade inconsciente hoje em dia. A maior parte das mediunidades de incorporação são consciente ou semiconsciente. Quero grifar muito isso, estou falando várias vezes, estou ficando repetitivo, mas é para que vocês tenham na cabeça de vocês. Vocês não são diferentes dos outros, tá bom? Não se preocupem, nossa, mas eu escuto, eu vejo. Se meu caboclo ficar de olho aberto, eu enxergo, eu escuto o que está acontecendo, eu escuto o zum do meu lado, às vezes eu perco concentração porque está muito barulho no terreiro. É normal, e isso vai começar a ficar melhor quando você se colocar mais firme com as suas entidades e as suas entidades. No momento que o barulho estiver te incomodando, ele vai tirar momentaneamente a sua consciência para que você volte no estado de transe e consiga continuar na sua incorporação e continuar no seu trabalho caritativo. Então não se preocupe com isso. E só para finalizar, eu quero explicar agora só o que é transe, para não ficar com dúvidas. Então, explicando o que é transe, é um estado semelhante ao do sono, mas com uma notável redução à capacidade de reação aos estímulos externos. Ele pode vir associado a uma catalepsia, a um êxtase ou a hipnotismo. Só para dar uma exemplificação disso que eu estou falando, em algumas tradições que usam transe, como se fosse assim na yoga ou o budismo, que usa o transe para se colocar em meditação com o Supremo, com o Divino,
com o seu nirvana, com o eu interior, é como se fosse um estado de catalepsia. Quem tem prática de fazer yoga, quem tem prática de fazer meditação, fica no estado cataléptico, de catalepsia mesmo, fica quieto, parado, meditando, sem ter reação às coisas que estão acontecendo externamente. Quanto mais você mergulha para dentro de si, mais é difícil que algo externo possa te tirar daquele transe que você está. O transe associado ao êxtase podemos ver mesmo na gira de Umbanda, porque mesmo você estando em transe, você estando nesse estado que o que é externo não te atrapalha, você não tem estímulo às coisas externas, o êxtase, numa gira de Umbanda, o caboclo anda, o caboclo brada, o caboclo bate no peito, o preto velho anda arcado, o preto velho fala, o preto velho senta, faz mironga, conversa. E isso é um estado de êxtase, não é um estado de catalepsia. E dependendo da irradiação, um caboclo de Yansan, uma cabocla de Yansan, um caboclo de Ogum, vão vir cada um numa vibração de um jeito, uns vão girar mais, vão rodar mais, vão ter outros tipos de atitude. É um estado de transe de êxtase. E o estado hipnótico, associado ao estado hipnótico, transe, podemos citar o esoterismo, por exemplo, que em algumas áreas do esoterismo usa do hipnotismo para poder fazer o médium ou o indivíduo entrar em transe. Transe trata-se de um leve estado de consciência quantitativa. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido transferir o meu conhecimento para vocês. Se vocês tiverem dúvida, não hesitem de deixar nos comentários as dúvidas de vocês. Eu vou procurar responder todas dentro da medida do possível, não vou deixar nenhuma sem responder, pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Então se tiver dúvida, tiver pergunta, façam, é importante, é legal, a gente interage e cada vez mais a gente vai agregando conhecimento um com o outro. Muito obrigado, deixa aí o like se você não deixou no começo do vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos para que a informação chegue para todos que queiram aprender e agregar os seus conhecimentos da Umbanda. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Até um próximo vídeo, fui!